capítulo 18 e o versículo 10 diz-nos assim: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Aleluia. Prestai bem atenção. Em primeiro lugar, então Simão Pedro puxou da espada que trazia. Aleluia. Aqui está uma terra seca chamada Pedro. Ele seguia Jesus, servia Jesus, mas não largava a faca da cintura. Quantos crentes, querido, que ainda não sabem o que é mergulhar no oceano do Espírito, vem para a igreja armado, fala mal do irmão, critica o irmão, nada que o irmão fala está certo, vem sempre armado. Fora aquele que fala assim: olha, eu sou crente, mas se pisar no meu calo, olha, eu meto o murro. Fora aquele que é crente dentro da igreja, mas lá em casa é um leão de chácara, bate na esposa, tem visão de Deus aqui dentro, mas lá é terra seca. A água de Deus vai te pegar aqui hoje. Simão Pedro puxou da espada que trazia aonde Jesus ia. Aleluia. Pedro estava com a mão na peixeira. Não mexe com ele não. Se encosta nele, eu meto a faca, eu esmurro, eu firo. Quantos irmãos vêm para a igreja armados, não conversa com o irmão, não sabe perdoar? Isto era Pedro. Aleluia. Antes de tomar o banho nas águas, antes de chegar água nos pés dele, aleluia. Agora vamos ver, em segundo lugar, ele trazia a espada. Eu estava meditando aqui e eu perguntei a Deus, aleluia, e ele feriu quem? E o Senhor falou: ele feriu o servo do sumo sacerdote. Aleluia. Essa veio do céu, fresquinha. E minha esposa Graziele, ela estava dormindo, eu sacudi ela, eu falei: acorda, rapaz, isso não é hora de dormir não. 4 horas da manhã estou dormindo, é hora de orar. Acorda aqui. Eu falei: minha filha, olha o que Deus me revelou aqui. Olha, depois de 10 anos, olha o que ele me revelou. Ele feriu o servo do sumo sacerdote. Ele feriu o servo do pastor. Aleluia. Ele cortou a orelha. E Deus me revelou: tem muito crente que vem para a igreja e só porque o pastor dá oportunidade para um, ele quer puxar o tapete, falando mal do irmão. Espera, crente, a tua hora vai chegar. Você não precisa ferir o servo do sumo sacerdote. Você não precisa puxar tapete de ninguém para crescer na obra de Deus. Você não precisa falar mal de ninguém para crescer na obra do Senhor. Eita glória, eu estou sentindo a mão de Deus aqui. Aleluia. Ei, você que está sendo perseguido não sei aonde, te prepara, porque Deus hoje aqui vai mudar a tua história. Quem acredita, levanta a mão e dá glória. Escuta bem, queridos. Infelizmente, pastor Samir, pastor, irmão Carlinhos, irmão Fátima, a maior perseguição que a igreja passa não é lá no mundo, é dentro da igreja. Porque é um irmão querendo matar o outro irmão. É um irmão que quer ver o outro, muitos irmãos cair. O seu irmão às vezes está precisando de uma palavra amiga. Ele está triste. Ele está vivendo momentos difíceis na vida dele. Ele não está precisando que você derruba ele. Ele está precisando que você abrace ele. Ele não está precisando que você puxa da espada e arranca a orelha dele. Ele está precisando que você olhe para ele e fale: meu irmão, contar comigo para o que der, o que vier. Diga para o seu irmão assim: me perdoa se eu te magoei com palavras, com gestos. Diga para ele: a minha intenção não é te ferir. Diga para ele: a minha intenção não é esta. Diga para ele: me perdoa. Diga: me perdoa. Aleluia. Peça perdão para o irmão que você feriu. Você não pode andar aí magoando as pessoas. Você não pode andar pisando ninguém. Ei, aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que é exaltado é humilhado. Deus não aceita esse tipo de negócio. Deus
Isso era Pedro depois, antes das águas. Versículo 15, outra revelação de Deus para nós aqui. Abra sua Bíblia aí, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Aqui está o crente antes das águas, a terra seca. Pedro seguia Jesus. Pedro viu Jesus fazer milagres, multiplicar pão, curar coxo, curar cego, curar leprosos e muitos outros milagres. Andou por cima das águas. Jesus foi até curar a sogra dele, porque tem gente aqui que quer que a sogra morra. Pedro viu Jesus fazer milagres, seguia Jesus. Diga para o irmão que está do teu lado: seguir Jesus não basta. Aqui está dois discípulos. Um entrou, queridos, um pregou, os dois discípulos. Um entrou para dentro do pátio lá com Jesus. Mas Pedro ficou na porta. Aí está a diferença do crente que não é, aleluia, banhado por águas. Crente que não conhece mistérios de Deus. Crentes que não têm experiências com Deus. E porque ele não tem experiência com Deus, ele acha que todos são obrigados a não ter experiência com Deus. Pedro seguia Jesus, servia a Jesus, mas quando Jesus entrou para o pátio, a Bíblia diz aqui, queridos, que o outro discípulo, Jesus não entrou com o discípulo entrou com Jesus. E aqui, queridos irmãos, Pedro ficou de fora, ficou à porta. Quantos crentes que estão aqui, mas o pensamento está lá fora. A palavra do Senhor nos diz, querido, que José foi a Jerusalém em dia de festa. Jesus ficou no templo. Maria e José foram embora. Depois de 3 dias, que eles foram da fé do menino, que o menino não estava com eles, o menino Jesus. Eles voltaram a Jerusalém, foram procurar entre os vizinhos, não acharam. Foram achar onde perderam no templo. Crente terra seca é assim. Segue Jesus, fala com Jesus, mas está do lado de fora. Deus quer mudar o estado, Deus quer mudar esse estado. Deus não quer que você fique do lado de fora, Deus quer que você entre para dentro. Não quer que você fique lá alheio, aleluia. A palavra do Senhor nos fala, queridos, Ezequiel 47, Ezequiel está do lado de fora do rio, e o anjo está chamando Ezequiel para dentro do rio, aleluia. O anjo chamou ele para dentro do rio, por quê? Porque Ezequiel lá fora não via nada, mas vindo para dentro do rio, ele ia tomar um banho de Deus na vida, Deus ia alegrar a vida dele. Escutem, por favor. A minha preocupação, queridos, aqui nesta noite, não é ver você pular, não é ver, queridos, muitas das vezes nós gritarmos aqui, não adianta. O que adianta gritar aqui, aleluia, e sair daqui do mesmo jeito? A palavra não causou efeito. Esse era o crente antes das águas. Ficou junto à porta. O crente Pedro antes das águas, ele negou a Jesus. Ele negou a Jesus 3 vezes. Pedro antes das águas era ignorante, era bruto, era sem compaixão, era sem amor, queria ser saberrão de tudo. O diabo quis matar ele, mas Jesus falou: Pedro, eu roguei ao Pai por